emoções. Hoje nós vamos falar sobre emoções e Deus nos orientou a usar essa passagem da Bíblia, que diz assim em Juízes 11, a partir do versículo 1. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Eu vou repetir isso aqui. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi, uma cidade chamada Tobi. Ali um bando de vadios, outras versões dizem de desocupados, uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, os amonitas entraram em guerra contra Israel. Os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Mas disse-lhes Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. E Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? E os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. E assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Vamos parar por aqui um pouquinho na história de Jefté, que Deus aplique essa porção da sua palavra em cada um dos nossos corações nessa noite. Cristão 100% cuida das suas emoções. Se você tivesse uma balança em casa que não aferisse o seu peso, que maravilha, mas que aferisse o nível das suas emoções, e se essa aferição fosse em percentuais, qual número ela apontaria das suas emoções? Você estaria 100% do cuidado das suas emoções? 80%? 70% é um bom número talvez? Mas 50% já é delicado, já está meio a meio aí. E quem sabe você fosse nessa balança imaginária aqui das emoções, o número aparecesse em vermelho, emoções mal cuidadas, emoções fragilizadas, e você aparece já lá, o ponteiro, o marcador mostrando ali uma parte vermelha, numa marcação vermelha em que diz: olha, atenção, cuidado com as suas emoções. Como você tem cuidado das suas emoções? Falar sobre emoções hoje parece que é um tema bem oportuno, bem interessante, porque quando nós abrimos os jornais, quando nós contemplamos algumas matérias que aparecem nos jornais televisivos, e quando nós, prestem bem atenção, quando nós contemplamos os pedidos de orações que são registrados em nossa igreja, nós podemos perceber, sem muita dificuldade, que cuidar de emoções é um tema que grita alto aos nossos ouvidos. A igreja não pode ficar fora disso. Cristãos não podem ser alienados do cuidado das suas emoções, porque a depressão bate à porta, o medo bate na porta de outros, a ansiedade bate na mente de muitos, e muitas outras ameaças sobre as nossas emoções. Falar sobre cuidado de emoções é falar sobre algo que é muito importante para mim, algo que é muito importante para você, algo que é muito relevante para a igreja de Cristo, porque nós não podemos imaginar uma vida cristã colocando o lado emocional à parte, dizendo: não, eu sou cristão, domingo eu vou à igreja, quarta-feira eu vou me esforçar, esse mês eu vou tentar fazer de tudo para marcar tudo no meu checklist que eu recebi do meu marcador,
mas as minhas emoções vão ficar aqui do lado de fora, elas não têm mais jeito, ou então Deus não tem controle sobre isso, isso não tem mais solução. Eu não posso pensar dessa maneira. Eu não posso me imaginar procurando ser um cristão 100%, sem em algum momento dessa jornada tentar observar, avaliar e tentar fazer ajustes na minha vida emocional. Não posso, não tem como, as ameaças são grandes. Esse mundo, na velocidade em que nós estamos vivendo nele, as coisas que acontecem numa intensidade muito maior que aconteciam na época dos nossos antepassados, nos fazem acender sinais de alerta dizendo: precisamos tomar cuidado das nossas emoções, precisamos cuidar da nossa espiritualidade associada às nossas emoções, associada aos nossos pensamentos, associada à forma como trabalhamos tudo aquilo que passa pela nossa cabeça, associada à forma como administramos as pressões da nossa vida. E por falar em pressões, eu trago esse texto nessa noite do livro de Juízes, um livro que trata especificamente de pessoas que foram levantadas por Deus para momentos de muita pressão da história de toda uma nação. Vejam, não era pressão na história de uma família, não era pressões na história de uma cidade ou de um estado, eram pressões e um caos geral sobre toda uma nação. E nesse momento em que todo esse caos estava instaurado, Deus levantava uma pessoa, Deus levantava um libertador, Deus levantava um homem que na época era chamado de juiz, por isso o nome do livro é Juízes, para que pudesse ser usado por Deus para desfazer todo esse caos em que a nação de Israel estava. E o ciclo era sempre esse: a nação de Israel virava as costas para Deus. Eu já falei isso antes. A nação de Israel virava as costas para Deus, o povo caía sob a opressão dos inimigos, se lembrava que estava afastado de Deus, clamava ao Senhor, Deus enviava um libertador, um juiz sobre eles, e aí Deus instaurava a paz, a vitória, o equilíbrio sobre a nação de Israel. Quando tudo isso acontecia, esse ciclo se repetia novamente. Acontece que num determinado momento da história de Israel, aparece Jefté. Falar para você que Jefté foi o 9º dessa sequência de juízes que Deus levantou para o povo de Israel, talvez possa já parecer um perfil de como era reincidente em se afastar, em virar as costas para Deus, em deixar chegar o caos o povo de Israel. Mas não é o foco da nossa mensagem, da nossa meditação dessa noite. Eu quero falar sobre o cuidado emocional, o cuidado 100% emocional que nós devemos ter sobre a nossa vida. E por isso eu trago à tona esse homem chamado Jefté, o 9º juiz de Israel. Seu nome, eu lembrei agora que o nosso irmão que ministrava aqui o louvor falava sobre que Deus abra uma porta, que Deus abra nessa noite algo para vocês. Jefté, a tradução do seu nome quer dizer aquele que Deus, ou que Deus abra, ou o que Deus abriu. Então já temos sinais aí do que Deus quer fazer nessa noite aqui nesse lugar. Que Deus abra, ou que Deus abriu. Deus iria conceder através do povo de Israel uma porta que se abriria para que eles se reconciliassem com o Senhor, para que eles saíssem do caos em que eles viviam, para que eles pudessem viver uma vida 100% para Deus, incluindo nas suas emoções. Jefté, esse que queria, que o seu nome dizia que Deus abra, significava que Deus abra, o 9º juiz de Israel, também tinha as suas peculiaridades. E aí é que eu quero agora filtrar, eu quero agora funilar meu pensamento com você para a vida desse homem. Hoje eu não quero falar sobre a história do povo de Israel, sobre esse ciclo em que eles viviam na época dos juízes. Eu quero falar sobre um homem que é admirável por causa do cuidado que ele tinha com as suas emoções. E como eu prometi que a nossa reunião aqui nessa noite não seria demorada igual a do Senado Federal, eu quero focar com você em somente 2 pontos da vida emocional desse homem. Se você sair daqui dessa noite com esses 2 pontos bem e claramente definidos na sua mente, de tal maneira que você não só admire o que nós vamos ouvir sobre Jefté, mas possa aplicar na sua vida emocional, eu creio que você vai estar dando um passo muito grande para ser 100% Deus na sua vida, 100% Jesus no seu viver. Eu quero deixar 2 lições com você nessa noite sobre a vida emocional de Jefté.
E a primeira delas é a seguinte: como estamos falando do MEI 100%, do cristão 100%, eu aprendo com Jefté que o cristão 100% é aquele que cuida das suas emoções, independente do contexto que ele esteja vivendo. O cristão 100% é aquele que cuida das suas emoções, esse é o nosso tema proposto, independente do contexto em que viva. Deixa eu falar um pouquinho sobre Jefté. Nós começamos falando no versículo 1 e parece que começa uma maravilha a vida desse homem. Você imagina que o texto vai ser ótimo sobre ele. Vai ser alguém que teve uma vida muito boa, muito vitoriosa, uma vida assim a céu de brigadeiro. Mas é só a informação inicial que vai falar algo bem suave sobre a vida de Jefté. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Ótimo, que bom saber. Uma capacitação dele, uma qualidade dele, e ao mesmo tempo, uma virtude. Ele era um guerreiro, e um guerreiro valente. Depois nós vamos ver no decorrer da história de Jefté, que de fato, esse adjetivo, a sua posição era verdadeiro. Mas o texto, a única coisa que fala, digamos assim, de fácil, de agradável sobre Jefté, são essas credenciais iniciais. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente, mas parece que tudo que vem depois não são notícias boas, e que certamente perturbariam a vida emocional de qualquer pessoa na face da terra. O texto, depois de apresentá-lo como um guerreiro valente, diz: sua mãe era uma prostituta. Sua mãe era uma prostituta, e o texto continua dizendo: a mulher de Gileade também lhe deu filhos. Isso implica o entendimento que além da mãe de Gileade, que tinha sido uma prostituta até casar com Gileade, Gileade também teve outra mulher, que também deu outros filhos a Gileade. Então nós começamos a montar um contexto familiar aí que parece que não vai dar muito certo. Então o texto diz: sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava-se Gileade, e a mulher de Gileade, já não está falando da mesma mulher, também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, os meio-irmãos de Jefté, esses rapazes crescem, se tornam grandes, e quando chegam na fase adulta, eles expulsam, quando lhe deu filhos, e quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois você é filho de outra mulher. Para não completar isso, além da expulsão, o que acontece? Jefté então fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Precisamos ter um entendimento bem claro na vida de um homem que um dia foi um líder sobre Israel, mas que na sua vida pessoal, na sua vida íntima, quando ele estava dentro de casa, embaixo do mesmo teto dos seus familiares, a situação não era fácil. Quando ele saía da porta da sua casa, também a sua vida não era fácil, porque as pessoas apontavam para ele e diziam: olha ali, Jefté. As pessoas não chamavam ele, não lembravam porque ele era um valente guerreiro. Lembravam dele porque ele era filho de uma prostituta. Está vendo Jefté ali? A primeira mulher do pai dele era uma prostituta. Tinha sido uma prostituta. E agora o pai dele tem outra mulher com outros filhos, e esses filhos não se dão bem com o irmão dele. E o negócio está tão feio lá na casa de Jefté que eles não querem, já disseram, bateram o pé, confrontaram Jefté e disseram: Jefté, você não tem parte na herança do nosso pai. Hoje o pastor ali pela manhã falou um pouco sobre essa questão de herança, quando falou sobre o filho pródigo. Eu não quero repetir o assunto novamente, mas o direito de herança era algo muito especial, que só podia ser debatido depois da morte do pai. Tinha famílias que debatiam isso antes da morte do pai. A gente não sabe ao certo, baseado na parábola do filho pródigo da família de Jefté, se seu pai já havia morrido ou não. E se não tivesse morrido, o problema se expande mais ainda, porque a gente não vê em nenhum momento no texto bíblico, quer seja Gileade, o pai de Jefté, quer seja a sua mãe, que um dia tinha sido prostituta, quer seja qualquer outra pessoa da família, defendendo Jefté. A gente não vê isso. A gente só vê algumas emoções sobre as quais Jefté sempre era pressionado. Parece que as emoções dentro e fora da casa de Jefté tentavam esmagá-lo. Olha o filho daquela que foi uma prostituta um dia.
Olha aquele que não se entende com os irmãos dele. Os irmãos, aliás, estão querendo expulsá-lo de casa. Já são homens adultos, mas não se entendem. Você conhece algo semelhante assim? Sabe o que é isso? Contexto familiar desestruturado, despedaçado. E quantas pessoas não sofrem já em fase adulta por causa daquilo que começou lá atrás, daquilo que começou com o pai e a mãe, daquilo que começou com o erro, daquilo que começou que depois chegou um divórcio, daquilo que levou uma traição. Quantas pessoas não amargam no dia a dia dos seus corações, da sua vida emocional, pensamentos destrutivos, amargos, infelizes, porque lá atrás começaram a se apontar os sinais de um contexto familiar desorganizado, desestruturado, quem sabe depois despedaçado, e que hoje você sofre por causa disso. Jefté representa a vida de muitas pessoas em pleno século 21. Jefté representa a vida daquelas pessoas que sofrem de rejeição familiar. Essa foi uma das primeiras forças emocionais que oprimiram Jefté, rejeição familiar. Os irmãos chegam para ele e dizem: olha, você não vai fazer parte da nossa herança, você pode brigar com a gente, você pode ir para a justiça, você não vai fazer parte, a gente não vai permitir que a herança seja dividida com você, Jefté. E como eu falei, agora repito, se o pai de Jefté estava vivo, a gente não vê o pai defendendo. Se a mãe de Jefté ainda estava viva, a gente não vê esta mulher defendendo ele. Se havia algum outro parente, a gente também não tem notícia dessa defesa. E Jefté vai aos poucos podendo se sentir rejeitado dentro da sua própria casa. Isso acontece com muitos. Uma outra força que oprimia as emoções de Jefté é a negação de direitos. Além de os irmãos não quererem nenhum acordo com ele, além de ele não sentir o afago no peito do pai ou da mãe, de tomar uma postura e tentar fazer prevalecer a justiça dentro de casa, Jefté também sofria da negação de direitos. Os seus irmãos disseram, como se fossem os cabeças da casa: olha, você não vai ter direito à herança do pai, você não vai ter direito a ter a garantia de, com resultado, com uma partilha dos bens que o nosso pai acumulou, você poder seguir a sua vida. Olha, você não vai ter direito a nada. Uma outra emoção que surtia, que exercia pressão sobre a vida de Jefté, a exclusão. Eles expulsam Jefté de casa. Você conhece essa história? Você conhece alguém, ou talvez se conheça como alguém que sofreu rejeição familiar, o qual seus direitos foram negados, ou que você foi excluído de uma família, de uma igreja, de um grupo social? Você foi marginalizado? Todas essas forças atacavam Jefté. Só que o que eu consigo ver aqui, a pressão foi tão grande, e eu creio que, humanamente falando, Jefté, talvez no limite ali das suas emoções, tomou a única iniciativa que ele poderia tomar naquela época, era ir para outro lugar. Se ele não podia ficar dentro de casa, se na cidade onde ele morava iriam falar sobre aquele que teve seus direitos negados, que era filho de uma prostituta e que não se entendia com a sua família, ele disse: eu vou embora para outro lugar. Davi fugiu um dia. Quando perseguidos, quando humilhados, quando pressionados, muitas vezes a tendência humana é de fugir para algum outro lugar. Jefté fugiu. Depois de expulso de casa, foge e vai para uma cidade chamada Tobi. Só que o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nessa noite, meus queridos, é que, apesar de todas essas pressões sobre a vida dele, esmagando, pressionando, encurralando Jefté, parece que esse homem não perde o controle emocional de si. Ele ouve o que falam dele, ele ouve o que sua própria família fala dele mesmo, ele foge para um outro lugar, mas quando ele chega nesse outro lugar, ele continua sendo um guerreiro valente.
Ele continua sendo um líder de homens. E aqui a gente vai ter que abrir um parêntese bem gigantesco, porque ele vai continuar sendo um líder. A virtude maior que ele tinha, pela qual ele era conhecido lá na sua terra, registrada pelo autor de Juízes, a história de Jefté começa contada da seguinte maneira. Falei com você há pouco, Jefté era um valente guerreiro. Sabe por que ele era um valente guerreiro? Porque possivelmente ele tinha participado de campanhas, de batalhas, tinha liderado grupos de homens e tinha sido bem sucedido nessas batalhas. A fama de Jefté não veio por acaso. A fama de Jefté não veio porque o autor de Juízes gostava dele. A fama de Jefté veio por causa das suas realizações. Ele tinha sido um valente guerreiro. Ele era conhecido na sua cidade como um valente guerreiro, apesar de ser um filho de uma prostituta. Ele era na sua cidade um valente guerreiro, apesar de seus irmãos não gostarem dele. Ele era na sua cidade conhecido como um valente guerreiro, apesar de seu pai e sua mãe não defenderem. O que eu quero chegar com você aqui sobre o cristão 100%, cuida das suas emoções? É aquele cristão 100%, é aquele cristão que cuida dos seus pensamentos, filtra as suas emoções, apesar das circunstâncias, apesar do contexto em que está vivendo. Ele sai da sua terra natal, vai para Tobi, mas lá ele continua sendo um valente guerreiro. Aquilo que de melhor tinha em Jefté, seu pai e sua mãe não roubaram, seus irmãos não tomaram, os habitantes da sua cidade natal não tiraram dele. Ele continuou sendo um valente guerreiro. Preste atenção nisso. Você não pode deixar que as circunstâncias da vida tire o que de melhor Deus colocou em você quando te criou. Suas virtudes, seus dons, seus talentos. Mas as pressões da vida parece que vêm para esmagar a gente e tirar tudo que de melhor Deus colocou. Jefté não permitiu nisso. É por isso que eu admiro esse personagem bíblico, porque parece que mesmo rejeitado pela família, mesmo com seus direitos negados, mesmo sendo excluído de uma família e de uma terra natal, esse homem mantém, controla as suas emoções de tal maneira que para onde ele vai, ele continua com as suas mesmas virtudes. Ele é um guerreiro valente, e os homens daquela cidade se aproximam de Jefté para serem liderados por ele. E é interessante notar, eu fui atrás de informações sobre essa cidade de Tobi, para onde Jefté foi parar quando saiu de Israel. Essa cidade só é mencionada, além do livro de Juízes, nesse capítulo 11, essa cidade só é mencionada em mais um lugar. Em mais um lugar. Em 2 Samuel, capítulo 10, versículo 6, vai mencionar, muito tempo depois de Jefté, agora na época em que Saul era o rei de Israel, e Davi estava ali naquela pendenga com Saul e tudo mais. Não, quando Davi já era rei de Israel, melhor dizendo. Em 2 Samuel, capítulo 10, versículo 6, essa cidade é mencionada novamente. E lá é falado sobre o rei Anum, que era o rei dos Amonitas, por sinal o mesmo reinado que ameaçava Israel na época de Jefté, por coincidência. Nessa época o rei era Anum, e Anum vai contratar vários homens para guerrearem contra o rei Davi. Ele pega guerreiros, ele pega homens de vários lugares para poder dar mais volume ao exército dos Amonitas, o rei Anum. Ele sai buscando homens em vários lugares. Tem um lugar que ele consegue regimentar 12.000 homens. Sabe qual é esse lugar? Tobi. E é uma cidade conhecida porque lá existiam homens desocupados, homens vadios, homens que, por causa de, quem sabe, pelas mesmas razões de Jefté, ou por inúmeras outras razões, que nós podemos conjecturar, vão parar nessa cidade, sem emprego, sem família, sem religião. Esses homens vivem à mercê da vida. Foi lá que Jefté foi parar. Mas lá chegou um homem que tinha perdido a sua família, tinha perdido seus direitos, tinha perdido a sua cidade, mas não perdeu as suas emoções. Ele era líder em Israel,
Quando ele é expulso de lá e vai para Tobi, ele continua sendo líder de homens naquela cidade também. Eu estava ouvindo o rádio essa semana, no carro. Eu gosto de rádio, não sei se isso é careta, mas eu ouço muito jornal em rádio. E eu vi lá, tinha um psiquiatra famoso dando uma entrevista, e ele pegou e fez menção de um estudo que tinha de um determinado psiquiatra, que acompanhou dois irmãos, que durante a fase adulta, um se tornou um homem muito bem sucedido, dono de muitos bens, um empresário famoso, muito patrimônio e tudo mais, e o irmão dele, que era conhecido porque andava nas ruas, sob efeito do álcool, totalmente bêbado, um homem que raramente se via sóbrio. E esse psiquiatra acompanhou esses homens, fez uma análise, fez um relatório de todos esses acompanhamentos, dessas entrevistas, desse estudo de campo que ele fez com esses homens. E numa desses estudos de campo, ele pergunta para o empresário bem-sucedido, para esse homem que tinha muitas coisas, e disse: por que seu pai como é que era? Ele disse: meu pai era envolvido com bebida, chegava em casa, batia na minha mãe, e a gente foi crescendo, vendo tudo aquilo, e eu desde criança olhava para aquilo que meu pai fazia, as aberrações que ele cometia dentro de casa, e eu dizia para mim mesmo: eu quando crescer, eu não vou permitir que a minha vida seja desse jeito. E eu ralei, estudei, batalhei muito, e hoje consegui, graças a Deus, chegar na posição que estou. E esse psiquiatra foi entrevistar o irmão, e perguntou: por que você leva essa vida? Por que você é viciado em álcool? Por que você dificilmente é encontrado sóbrio? Por que você não tem família e tudo mais? E o irmão desse primeiro entrevistado disse: é porque nosso pai era assim. O meu pai era bêbado, era viciado em álcool, batia na minha mãe, tudo. Eu já tive família, bati na minha esposa, perdi a família, perdi tudo. E o psiquiatra disse: filhos, homens da mesma família, mas com destinos bem diferentes. Um colocou em seus pensamentos que ele jamais queria ser e ter e fazer as mesmas coisas que o pai fazia. E o irmão desse dizia: meu pai era assim, então eu vou continuar assim desse jeito. Nós precisamos saber filtrar muito bem aquilo que passa em nossa mente, irmãos e irmãs. Se queremos de fato viver 100% para Jesus, precisamos colocar filtro nas nossas emoções, precisamos assumir a gestão dos nossos pensamentos. Ninguém pode determinar os seus pensamentos por você, ninguém pode fazer escolhas por você, ninguém pode ter gostos por você, ninguém pode definir o seu futuro no seu lugar. Jefté perde direitos, é excluído, é rejeitado. E isso talvez seja o retrato de muitos que estão me ouvindo nessa noite. Mas Jefté não perde o controle das emoções. E isso é muito importante que a gente note. É um traço marcante dele. Ele não deixou que as suas virtudes, seus dons, ele não deixou que a sua força emocional fossem devorados pelo contexto, ou pelas circunstâncias, ou pelas pessoas que estavam ao redor dele. Então, se você quiser ser um cristão 100% que cuida das suas emoções, então comece a cuidar delas independente do contexto que você vive. Não arranje desculpas para ceder a fraquezas emocionais. Não arranje muletas para que você venha a ter fragilidades emocionais, ou viver atolado em debilidades emocionais, por causa das circunstâncias da vida. Mas tente, a semelhança de Jefté, tentar usar isso aí como um combustível para dizer: eu não quero viver desse jeito, eu não vou ser igual aos meus irmãos, eu não vou rejeitar meus filhos como eu fui rejeitado. Falar em rejeição é um tema muito amplo, porque às vezes a gente fala só de filhos rejeitados pelos pais. E quem sabe aqui quantas pessoas não estejam me ouvindo nessa noite e passaram por essa triste experiência. Mas o que a gente vê no dia a dia desse mundo, no dia a dia da igreja, não é só filho rejeitado pelos pais. A gente vê pai rejeitado pelos filhos.
A gente vê filhos que não dão a mínima para os seus pais, que não respeitam seus pais, que não demonstram amor pelos seus pais. E aí? Seus pais também têm emoções. Assim como papai e mamãe têm que ter emoção pelos filhos, os filhos também têm que ter emoções pelos pais, e emoções boas, precisam ser nutridas dentro da família. Podemos falar novamente, além da rejeição, falar da negação de direitos. O que é direito afinal nesse país? Se uma liminar caça a outra, se uma lei derruba a anterior, o que é direito? Quem tem direito e do quê? Podemos falar sobre exclusão, podemos falar sobre frustrações, perdas, mas eu aprendo com Jefté, e deixo essa lição para todos vocês aqui nessa noite, que nós precisamos cuidar das nossas emoções, apesar do contexto em que vivemos. Teve um líder, um juiz, que veio um pouquinho antes de Jefté, chamado Gideão. E eu, quando li a história de Jefté, eu fui levado a voltar um pouquinho nas páginas do livro de Juízes, e ler sobre Gideão, que é uma história que eu gosto muito. E é interessante notar, que como o anjo do Senhor vai chamar pela primeira vez Gideão, para ser um dos líderes de Israel, é a mesma expressão que o autor de Juízes chama Jefté, valente guerreiro. Só que quando a Bíblia diz que Jefté era um valente guerreiro, seus irmãos o expulsam de casa, sua família o rejeita, seus direitos são negados, ele vai para outra cidade, mas lá ele continua sendo líder, lá ele continua exercendo as suas virtudes, praticando os seus dons. A gente agora dá um pulinho no livro de Gideão, no capítulo em que fala de Gideão, e a mesma palavra, mesmo título é dado para Gideão. Gideão, valente guerreiro. Ele diz: quem? Você está chamando quem? Você, Gideão. Ah, eu sou o menor da minha tribo. Olha, minha tribo é mais pobre. Olha onde eu estou. Eu estou dentro de um buraco. Eu estou malhando o trigo que deveria ser malhado no campo. Eu estou malhando num lagar, onde era para estar pisando uvas, para fabricar o vinho. Eu estou escondido. Você está chamando quem aqui de valente guerreiro? Aí Deus diz: é você, Gideão. Gideão, valente guerreiro, é você. Não sou eu não. Você que é o nosso Deus? Sim, sou eu. Como é que você é o nosso Deus, se tudo isso está acontecendo com a gente? Gideão, eu estou chamando você para mudar a história desse povo. Gideão, olha para o que melhor tem de dentro de você. Mas Gideão só estava olhando para o buraco em que ele estava. Ele não conseguia olhar para as virtudes que Deus colocou dentro dele. Olhe para o que Deus de melhor colocou dentro da sua vida. Pare de olhar para as circunstâncias. Deus nessa noite chama de valente guerreiro. Deus nessa noite está chamando você de valente guerreira. E está dizendo para você: cuide das suas emoções e não deixe que as coisas ao redor, nem as pessoas ao redor, acabem com a sua vida emocional. Gideão não deixou que isso acontecesse. Jefté não permitiu. A semelhança de Gideão, ao contrário de Gideão, melhor dizendo, ele não permitiu que as circunstâncias, que a ameaça dos inimigos, que o que ele poderia sentir em relação a ele mesmo, pudesse contaminar a sua mente. Aprenda com Jefté e seja um valente guerreiro a partir de hoje. Deus colocou virtudes preciosas na sua composição, na sua estrutura. Ele só quer que você reconheça, desenvolva e seja usado para a glória de Deus. Assuma a gestão dos seus pensamentos. Não permita que o seu controle emocional esteja na mão das circunstâncias nem de outras pessoas. E viva vitoriosamente para o Senhor uma vida 100%. Amém? O cristão 100% é aquele que cuida das emoções apesar do seu contexto. E só mais um outro ponto sobre a vida de Jefté. Só mais um outro ponto. Além de cuidar das emoções, independente do contexto em que ele estava vivendo, tanto familiar quanto nacional, Jefté é um homem que me causa admiração, porque ele cuidou das suas emoções, apesar do tempo. O tempo foi passando na vida de Jefté. Quando criança, ele ia brincar na rua, as outras crianças provavelmente diziam: olha,
Sabe quem é a mãe dele? Vem cá. E as crianças não falam baixinho, né? As crianças falam alto. E Jefté, desde criancinha, ouvia tudo aquilo que falavam sobre ele e a família dele. O tempo vai passando, Jefté vai crescendo e seus irmãos, depois chegam os irmãos. E ele diz, nossa, eu vou poder trocar a fralda dos meus irmãos, é tão legal trocar a fralda, né? Eu estou ficando craque. Troquei 2 nessa tarde. Aí ele diz, poxa, agora eu tenho irmãos, eu vou poder agora trocar a fralda deles, nós vamos poder jogar bola lá no campo de Israel. Vai ser ótimo isso. Só que os irmãos vão crescendo e vão dizendo, você não é filho da nossa mãe não, você é filho de outra mulher. E tem mais, a gente sabe qual foi o passado da sua mãe. Esses rapazes crescem um pouquinho mais e dizem para Jefté, agora a gente entende um pouquinho mais desse negócio de família, a gente sabe que tem a herança do velho aí, só que a gente não vai deixar você botar a mão nela não. A gente não vai deixar você tocar nessa herança. E tem mais, Jefté, sai da nossa casa. Sai da nossa casa. Vai na justiça, mas aqui você não fica mais. Eu quero mostrar para você que o tempo vai passando e parece que o tempo é muito cruel com Jefté. Parece que, além das circunstâncias que Jefté enfrentou, essas circunstâncias o seu contexto sempre estava atrelado à linha do tempo da sua vida. Mas parece que o tempo ia passando e as coisas não evoluíam nesse sentido na vida de Jefté. E ele é levado a mudar de cidade, a ir embora de casa, e aí parar num lugar onde só tinha pessoas que eram conhecidas por uma péssima fama. Mas ele era um valente guerreiro, ele era um líder entre o povo de Israel. Mas ele vai parar num lugar onde só tinha pessoas esquecidas pelo mundo, marginalizadas, que seus direitos foram negados, que foram expulsos de casa, que foram excluídos da sociedade. É lá onde ele vai parar. Mas o tempo está passando. O nenenzinho, a criança Jefté, passou, agora é um homem, é um guerreiro, tem um histórico de vida, já esteve no campo de batalha, já enfrentou homens, já teve que matar homens olhando nos olhos. Jefté tem uma história. Mas o tempo está passando, o tempo é cruel. O tempo passa. Jefté toca a sua vida. E eu quero chamar a sua atenção para uma expressão no início do versículo 4. Quando eu estudava esse texto bíblico, Deus me levou a parar em 3 palavras do versículo 4. O início do versículo 4 diz, algum tempo depois, e continua. Não é isso que está lá? Algum tempo depois, preste bem atenção, algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté lá em Tobi. Venha, disseram eles, seja o nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Passado algum tempo, preste bem atenção nessas 3 palavras. Eu tinha uma professora de letras na faculdade que ela me dizia bem assim, o acadêmico, ele não tem que ler o que está nas linhas de um texto. O que está na linha de um texto, todo mundo lê. O acadêmico tem que ler nas entrelinhas, porque é lá que ninguém observa. Só que quando eu olho para a Bíblia, eu não encontro nas entrelinhas, eu encontro nas linhas. E quando eu comecei a ler esse versículo 4, diz, algum tempo depois, eu parei aí. Algum tempo depois. Sabe por que essa expressão é tão importante? Porque o tempo foi muito cruel, aparentemente, com Jefté. Quando criança, falado pelos seus colegas de vizinhança, seus amiguinhos de vizinhança. Quando jovem, começou a intriga com seus irmãos. Quando adulto, foi expulso de casa. Foi morar com um bando de vadios, numa cidade bem longe. O tempo está passando, o tempo parece ser muito cruel com Jefté, como parece ser com muitos aqui nesse lugar. Tantas coisas acontecem, pastor, se eu olhar para o meu passado, parece que é a mesma coisa. Foram mortes, foram decepções, foram desempregos, foram abandonos, foram rejeições. Meu Deus, parece que Jefté repete a minha vida. E o tempo está passando. Algum tempo depois,
Algum tempo depois, o que acontece? Ele foi procurado pelos mesmos que o rejeitaram. Algum tempo depois, Jefté é procurado pelos mesmos que negaram seus direitos. Algum tempo depois, Jefté foi procurado pelos mesmos que lhe excluíram. Algum tempo depois, Jefté é procurado pelos mesmos que lhe expulsaram de Israel. É o tempo. Aqui o que está em questão é o tempo na vida de alguém que obteve o controle das suas emoções. Alguém que não perdeu o controle das emoções, apesar do seu contexto, apesar das circunstâncias, apesar do tempo passando. Parece que Jefté, eu olho para esse texto e eu vejo Jefté tranquilo. Eu era criança, já fui adolescente, jovem, eu sou adulto, já tive em campos de batalha, agora eu estou aqui liderando homens consideradas desgraça da sociedade. Mas olha, eu estou bem. Eu continuo sendo líder. Eu continuo sendo um valente guerreiro. Eu vou transformar a vida desses homens. O tempo parece que foi cruel comigo, mas não foi não. Porque eu tenho agora a possibilidade do recomeço. E Jefté parece que está muito bem a sua vida lá em Tobi, no fim do mundo. Um lugar que ninguém queria ir morar. Mas de repente chega uma comitiva na cidade. Os mesmos que o rejeitaram são aqueles que agora vão ao encontro de Jefté e dizem: olha, venha nos liderar outra vez. Venha nos liderar, Jefté, porque a gente não encontra em Israel ninguém com controle emocional, ninguém com a habilidade de liderar um exército, ninguém com as virtudes que Deus criou no homem como tem você. Jefté, você precisa ser o nosso líder. Você precisa voltar para Israel. Você precisa nos ajudar a vencer os amonitas. Sabe quantos anos era de opressão dos amonitas sobre o povo de Israel? Não era 1, nem 2, nem 3. 18 anos de opressão dos amonitas sobre Israel. Um cerco total. Agora os amonitas estavam prontos para tomar Israel e assumir o controle de todo o povo. Quando Israel percebe sair, que tudo estava quase perdido, vamos correr para Tobi. E algum tempo depois, como o tempo é bom. Dizem que o tempo é o melhor remédio. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Jefté esqueceu de tudo que fizeram com ele? Não. Os versículos seguintes, quando esses líderes vão até Jefté lá em Tobi, dizem: Jefté, vem nos liderar, porque somente você pode liderar o exército de Israel contra os amonitas. Eles já estão nos cercando, eles estão com a iminência de tomar Israel. Venha nos ajudar, venha liderar. Aí Jefté pega, volta a fita e diz: deixa eu mostrar um filmezinho aqui para vocês. Ei, foram vocês que negaram meus direitos? Não foram vocês que me viram ser rejeitado pela minha família? Não foram vocês que me viram ser expulso de casa? Ninguém me amparou, ninguém me ajudou, ninguém me estendeu a mão. Olha onde eu vim parar, olha a qualidade de pessoas que tem nessa cidade, mas agora eu sou o líder delas. Eu continuo com as mesmas virtudes que vocês ignoraram quando me expulsaram de lá. Não esqueci daquilo não. Eu não esqueci não, recomecei minha vida, estou tranquilo aqui, minha cabeça está legal. Só que eu não esqueci que vocês fizeram comigo não. Aí aquele povo diz: olha, mas se aqueles homens dizem: venha conosco combater os amonitas, você vai ser o chefe de todos nós em Gileade, mesmo de uma vez por todas. Aí Jefté, quando tinha as emoções boas, estava de bem com a vida, apesar das circunstâncias e apesar do tempo, ele diz: então tá bom, vamos fazer um acordo. Além de um valente guerreiro, é um bom negociador. Porque ele disse: vocês querem querem que eu volte para Israel? Querem que eu lidere vocês? Queremos. Então tá bom, assina aqui um papel dizendo que se eu vencer os amonitas, se Deus me ajudar nessa batalha, eu vou continuar sendo líder de vocês depois da batalha. Porque me chamar só na hora do aperto, depois me expulsar de novo, eu não sou bobo não, meu filho.
Eu sou um valente guerreiro, mas eu não sou burro não, eu sou inteligente. Então presta bem atenção, vocês vão anotar aqui, e vão falar diante de todo o povo de Israel: eu volto para liderar contra os amonitas, e se eu vencer os amonitas segundo a bênção de Deus, eu continuo liderando vocês. O povo, aí os líderes de Gileade disseram: então tá bom, onde é que a gente assina? Aí disse: agora eu vou, agora eu volto. O que eu quero dizer com tudo isso, contando essa história de Jefté, dessa parte da sua vida sobre o tempo? O tempo passou na vida desse homem, só que as coisas que fizeram lá atrás na vida dele, ele não esqueceu não. Só que Jefté usou todas essas coisas como combustível para ele se tornar um homem aperfeiçoado, um homem de controle emocional, um homem de paz com Deus, um homem com uma visão de liderança tremenda. Jefté não foi para Tobi e ficou trancado dentro de um quarto no escuro e dizendo: olha o que fizeram comigo, acabaram com a minha vida, olha só, me rejeitaram, fui conhecido como filho de uma prostituta, eu não consigo tirar isso da minha vida. Nascesse de novo e de outra mulher. Jefté não foi para casa e ficou porque seus irmãos tiraram o direito dele de herança. Jefté não ficou chorando pelos corredores da vida dizendo: eu tive todos os meus direitos negados, eu fui excluído da minha casa e da minha cidade. Não, Jefté refez sua vida e usou tudo isso para que o transformasse num homem melhor e mais capaz. O tempo passa, Jefté olha para trás e olha mais ou menos, eu vejo que Jefté tinha um controle emocional tão grande, que ele olha para trás, a semelhança de quem, e aqui eu quero ser muito prático e talvez você entenda isso. Jefté fala bem assim, semelhante a quem andou de bicicleta aqui na infância, e levou aquela queda bem legal, que fez uma ferida na época terrível, aquela ferida sarou, mas até hoje você tem a cicatriz. Você já passou, você tem isso? Você tem essas marcas da sua infância? Ou então, quem sabe, de alguma outra traquinagem que você fez e ficou a cicatriz no seu corpo? É mais ou menos assim que Jefté agia. Ele olhava para o tempo na vida dele e dizia: olha, me magoaram, me feriram, eu tenho cicatrizes, mas elas foram curadas. Eu vou usar todas essas coisas que me magoaram para me tornar uma pessoa maior e melhor. E Jefté cresce, mesmo liderando vadios e desocupados. Jefté cresce um pouco mais, e a sua fama é tão grande, a sua capacidade continua tão gigantesca, que o mesmo povo que o rejeitou, agora é o que chama para liderá-los. É preciso cuidar bem das emoções, apesar do tempo. Às vezes as coisas acontecem na vida da gente, e o tempo vai passando, e muitos se tornam pessoas mais amargas, tristes, desiludidas. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus não quer que você seja uma pessoa amarga, que viva remoendo o passado, que viva com pensamentos vivos na sua cabeça de coisas que fizeram com você, de mágoas, de feridas causadas tempos atrás. Jefté, algum tempo depois, usou tudo isso para ele crescer um pouco mais como ser humano. Algum tempo depois. O que eu achei interessante dessa expressão, e aqui é o caminho para terminar. Essa expressão que aparece no início do versículo 4, algum tempo depois, é a mesma expressão, exatamente a mesma expressão que no original aparece lá em Gênesis capítulo 40, versículo 1, que conta a história de José. Lá no capítulo 40, versículo 1, o capítulo inicia com essa mesma expressão, algum tempo depois. E eu fui ver que algum tempo depois era esse. Sabe qual era esse algum tempo depois? Era quando José era mordomo na casa de Potifar. Ele é tentado, ele é tentado pela mulher de Potifar. Ele resiste à sedução daquela mulher. Aquela mulher calunia José. O marido dela, Potifar, pega e manda jogá-lo na prisão. Depois que ele vai parar na prisão, o autor de Gênesis diz: algum tempo depois, José jogado no poço pelos seus irmãos. Olha, irmão é uma bênção, né? José jogado no poço pelos seus irmãos.
José que é vendido como escravo, José que vai parar na casa de Potifar, José que é caluniado pela mulher desse homem, o José que é jogado numa cadeia, que acaba se tornando responsável pela prisão. Algum tempo depois, chegam 2 novos prisioneiros. Um era copeiro do rei e o outro era o padeiro do rei. Não se sabe quanto tempo passa aí, mas é lindo tempo. E José está lá na cadeia, injustamente, seus direitos negados, rejeitado pela sua família. Olha como a história se repete. Rejeitado pela sua família, com seus direitos negados, porque ele tinha sido dado como morto, excluído de tudo e de todos, vivendo dentro de uma cadeia. E aí chega 2 novos prisioneiros, e a Bíblia diz, algum tempo depois, chega lá um copeiro, aprontou, e depois o padeiro, aprontou também, no palácio, mandados para a prisão. Os caras estão lá num determinado dia, numa determinada madrugada, têm uns sonhos meio esquisitos. De madrugada, de manhã, a história conta que eles estavam bastante assim preocupados, ao mesmo tempo entristecidos, porque não conseguiam desvendar, entender o que tinham sonhado. E Josué, que estava lá responsável pela cadeia, mas prisioneiro junto com eles, disse, que foi, rapaz? Ele disse, nós tivemos um sonho. Aí o outro disse, eu também tive. O copeiro disse, eu tive um sonho. O padeiro disse, eu também tive, um meio esquisito. Aí José senta lá e diz, conta esse sonho aí pra gente. Conta esse sonho aí para mim. Aí o copeiro conta o sonho, e depois o padeiro conta o sonho também. Aí José diz, olha, a interpretação, segundo o dom que Deus me deu, é essa aqui, para você, copeiro, olha, daqui a 3 dias, você vai ser liberado da cadeia, e você vai voltar à sua posição de copeiro do rei como antes, e você daqui a 3 dias vai estar servindo a taça do rei, com as suas próprias mãos, daqui a 3 dias, e virou para o padeiro. E aí nessa hora você não vai querer ser padeiro, porque ele vai dizer para o padeiro assim, a interpretação do seu sonho é essa, daqui a 3 dias, o rei vai decretar a sua morte, e você vai ser decapitado. Passam-se 3 dias, mandam chamar o padeiro, depois só se ouve o grito lá, já era, cabeça rolando. E no mesmo dia que a cabeça do padeiro rola, é o mesmo dia em que chamam o copeiro de volta para o palácio do rei, para ocupar sua mesma posição. Mas quando ele está chegando na porta, José corre lá e diz, não esquece de mim não, não esquece de mim não. Sabe por quê? Porque eu estou há muito tempo sofrendo aqui no Egito, eu fui rejeitado pelos meus irmãos, eu fui vendido como escravo. Quando as coisas estavam começando a melhorar para mim, a mulher de Potifar me caluniou, vim parar aqui nessa cadeia junto com você. Você está saindo agora, não esquece de mim não. Eu ajudei, eu trouxe luz à sua vida, eu interpretei o sonho e está aí ele se realizando. Quando você estiver livre, lembra de mim. Só que a Bíblia diz que esse copeiro nunca lembrou. E lá na frente do capítulo 40, mais lá adiante, diz, passados-se 2 anos, mais 2 anos na vida de José. Faraó agora tem um bocado de sonho que ninguém consegue interpretar, está lá angustiado, irritado, preocupado. O copeiro vai servir lá a taça, e o rei preocupado, agitado, ele diz, o que está vendo? Ninguém interpreta meus sonhos e tudo mais. Ele diz, rei, eu estou lembrando agora, há um tempo aprontei aqui pelo palácio, eu fui mandado para a cadeia, e lá na cadeia, algum tempo atrás, eu conheci um carinha lá. Esse carinha interpretou um sonho que eu tive, e que o padeiro teve também. Aconteceu o que, realidade na vida de nós dois, o padeiro morreu, e eu estou aqui com você. Manda chamar esse homem. E a história de José começa a mudar, até se tornar governador do Egito. Mas sabe quanto tempo durou essa história? Do dia em que ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, até o dia que ele assume como governador do Egito, cerca de 17 anos. 17 anos. Mas eu não vejo em nenhum momento da história de José ele lamentando a vida, ele se desiludindo, ele decepcionado com Deus. Mas eu vejo um homem cheio de esperança, acreditando que apesar do tempo, ele podia ter o controle das suas emoções, confiar em Deus e esperar que algum tempo depois, Deus iria honrá-lo novamente. É assim que Deus faz. Ele só quer que você tenha o controle daquilo que é para você gerir. Seus pensamentos é você quem tem que gerir, as suas emoções é você quem tem que cuidar. E o resultado de tudo isso
Deus vai honrar a sua vida. O cristão 100% é aquele que cuida das suas emoções, independente das circunstâncias, e mesmo e apesar do tempo. Eu quero terminar minhas palavras, falei demais. Eu quero terminar minhas palavras dizendo que eu aprendo com Jefté exatamente isso, mesmo que eu aprendo com José e com tantos outros personagens da Bíblia. Não se trata do que tiraram de você no passado, mas se trata do que você tem hoje. É isso que Deus vai usar como matéria-prima para abençoar e elevar você novamente. Não viva uma vida angustiada, amarga, deprimida, entristecida. Não viva uma vida onde as circunstâncias é que determinam o seu bom humor, o seu estado de humor. Viva uma vida onde você 100% cuida das suas emoções, assim como Jefté. Jefté é mencionado mais 2 vezes na Bíblia, além do capítulo 10 de Juízes, do capítulo 11 de Juízes. Uma é algum tempo depois, no discurso de despedida do profeta Samuel, o último e maior dos profetas antes do período dos reis. Quando o povo de Israel escolhe ter um rei, e agora Saul vai ser o rei de Israel, Samuel diz: eu estou parando por aqui, porque não é da vontade de Deus que vocês tenham um rei agora, mas se vocês querem, eu vou tirar meu time de campo. E Jefté vai falar um pouco, Samuel vai falar um pouco sobre a história de Israel, e vai dizer que na história de Israel, Deus usou grandes homens para serem libertadores. Um desses homens que o profeta Samuel vai citar, sabe qual é? Jefté. Jefté vai ser lembrado séculos depois pelo profeta Samuel como libertador de Israel. Sim, aquele que foi rejeitado pela família, aquele que teve seus direitos negados, aquele que foi expulso de casa e da cidade. Ele foi lembrado por Deus, pelo um profeta de Deus. E depois Jefté vai ser mencionado lá no livro de Hebreus, numa passagem que nós conhecemos como, alguns chamam de os heróis da galeria da fé, que fica lá em Hebreus 11. Lá vai se falar, o autor de Hebreus vai falar sobre tantas pessoas que marcaram a história, usados por Deus. E chega numa determinada passagem, lá em Hebreus 11, a partir do versículo 32, que ele vai dizer assim, exemplos de fé trata o versículo, trata a passagem, e ele vai dizer assim: que mais direi, depois de ter falado de tantos homens e mulheres usados por Deus? Não tenho mais tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e de todos os profetas. Quando o autor de Hebreus vai falar sobre homens vencedores usados por Deus, ele vai colocar o nome de Jefté do lado de Davi, e junto com os demais profetas de Deus. Esse é um cristão que tem 100% cuidado com as suas emoções. Deus vai transformá-lo num vencedor, porque suas emoções não podem depender das suas circunstâncias e nem do tempo, porque o Deus da sua vida está acima do que você possa estar passando, está acima de qualquer linha do tempo. Deus vai honrar você. Deus quer usar os dons que você tem, Deus quer usar as virtudes que você tem. Erga a cabeça, se renda a Cristo e viva uma vida vitoriosa e usada tremendamente e 100% para o Senhor. Que Deus abençoe a vida de todos vocês.